Nosso tema de hoje vai fazer um passeio sobre Chico Xavier, sobre André Luiz e sobre mundo espiritual também. Nós, portanto, temos para discutir essa questão sobre mundo espiritual alguns aspectos que antecedem a própria história de Chico em si, porque nunca é demais repetir que antes do surgimento das mensagens de André Luiz, de Chico Xavier, sobre o mundo espiritual, nós tínhamos algumas informações que não eram como as que chegaram depois, mas nós já possuíamos, na literatura apresentada por Allan Kardec, uma série de informações que nos ajudavam a entrever a realidade do mundo espiritual. Desde o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec tratava sobre a questão dos fluidos, desses elementos semimateriais que se modelavam sob a vontade do Espírito, nós já começávamos a ver o rudimento das verdades sobre a questão do mundo espiritual. Mas foi somente 4 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos, no ano de 1861, quando Allan Kardec publica a obra O Livro dos Médiuns, é que ele vai tratar de maneira mais efetiva essa questão no capítulo 8 dessa obra, chamado Laboratório do Mundo Invisível. Nesse capítulo, Allan Kardec vai mostrar que os espíritos podiam manipular os fluidos e, a partir da sua vontade, condensar essas substâncias que seriam como que semimateriais, dando a elas uma forma específica. Vai falar Allan Kardec nessa obra que os espíritos poderiam fazer alguma modificação nesses fluidos, adensando as suas características físicas e permitindo com que nós, de repente, começássemos a ter a sensação de que os objetos eram reais, como se eles fossem, de fato, objetos tão materiais como aqueles que nós temos no nosso planeta Terra. Por que isso? Porque ele falava no Livro dos Médiuns de caixas de rapé, roupas, objetos que os espíritos portavam. E isso era muito surpreendente, porque de onde os espíritos tiravam determinados objetos com os quais eles compareciam nas reuniões mediúnicas? É nesse capítulo do Livro dos Médiuns que Allan Kardec vai apresentar esse fenômeno de que a vontade dos espíritos, manipulando os fluidos, pode formar com eles objetos distintos. Mais tarde, no livro O Céu e o Inferno, Kardec voltaria a discutir essa questão quando ele vai apresentar 68 casos diferentes de espíritos que, depois da morte, dão as suas comunicações, nos informando de como eles estão no mundo espiritual. Allan Kardec iria falar de alguns espíritos que se manifestavam, como, por exemplo, a rainha de Ud. É uma mulher que, do lado daqui, na Terra, ela teria sido uma rainha na Índia, e que se transfere para o mundo espiritual, apresentando ainda as vestes reais, com toda a pompa que uma rainha deveria ter. Ela está no mundo espiritual vestida ainda como rainha, mas com uma característica. A roupa está aos farrapos, toda rasgada. Está vestida de andrajos. A roupa está horrível, mas ela não perde a pose de rainha, apesar da roupa completamente estragada que ela está vestindo. Onde ela conseguiu essa roupa? De onde essa roupa veio? Ela foi costurada? De onde ela vem? Em outro momento, nessa mesma obra, O Céu e o Inferno, aparece a história do fantasma de Castelnaudary, que era um criminoso que havia assassinado pessoas nesse local chamado Castelnaudary, e ele aparece nas reuniões mediúnicas com uma camisa manchada de sangue e com uma faca na mão. Aí vem a pergunta: de onde veio esse sangue? De onde veio essa camisa? E essa faca? Foi comprada? Foi feita? O aço foi modelado? De onde vieram esses objetos todos? E a resposta é sempre a mesma.
os fluidos manipulados pelos espíritos. E na última obra que Allan Kardec escreve, chamada A Gênese, nesse livro A Gênese, no seu capítulo 15, Allan Kardec vai discutir exatamente sobre as características dos fluidos, o mecanismo pelo qual os espíritos se valem para modelar através da sua vontade, construindo objetos, permitindo com que esses elementos permaneçam no mundo espiritual como se eles fossem permanentes para os espíritos. Ainda que fluídicos para nós, ainda que impossíveis de serem tocados com as nossas mãos, esses objetos do mundo espiritual, eles seriam como que materiais para os espíritos, a partir da vontade que os espíritos possuem de, através de sua mente, conjugarem fluidos que são como se fossem vapores, numa visão mais simples. Eles condensam esses fluidos e formam objetos com os quais eles podem se movimentar, usar, mexer. Eles podem fazer o que quiserem com esses objetos que eles criam. Essas eram as informações que nós tínhamos no período em que Allan Kardec ofereceu para nós as informações sobre a doutrina espírita. Mas nós teríamos que esperar alguns anos, algumas décadas, para que depois começasse a surgir, dentro do nosso movimento espírita, as primeiras informações trazidas por médiuns que viriam complementar, subsidiar, enriquecer com exemplos como que os espíritos podem manipular esses fluidos, criando outros objetos. Porque se eles podem fazer uma faca, podem fazer uma caixa de rapé, podem fazer uma camisa, podem fazer uma simulação de um sangue, podem promover com que os espíritos se apareçam vestidos. Se todas essas circunstâncias são possíveis, que mais eles podem desenhar com as suas mentes? Que mais, que outros objetos os espíritos podem plasmar a partir da sua própria vontade? É aí que entra a contribuição efetiva do médium mais extraordinário que o nosso movimento espírita já conheceu, Chico Xavier. Nascido no dia 2 de abril de 1910, em Minas Gerais, Chico oferece para nós uma quantidade muito grande de informações. Ele, que seria portador de diversas mediunidades, a psicofonia, a psicografia, o fenômeno de materialização, de efeitos físicos diversos, inclusive a possibilidade de oferecer aos homens o dom de, ao abraçarem, tocarem nele, sentirem um perfume que exalava de Chico praticamente o tempo todo. Inúmeras são as pessoas que contam que quando Chico orava, quando Chico dava um passe, quando ele se emocionava, exalava perfumes de rosas e de outros aromas a partir dele. Era esse homem que tinha uma capacidade incrível de oferecer às criaturas humanas um consolo extraordinário, pelo dom de dizer a elas: eu estou vendo do seu lado, está seu filho, está aqui, fulano está do seu lado, está dizendo isso. A capacidade mediúnica de vidência, de audiência, de percepção do mundo espiritual que Chico possuía, era uma coisa impressionante. E é exatamente por conta dessa faculdade incrível que Chico possuía que os espíritos se valeram dele durante muito tempo. Mas, apesar dessa majestade de fenômenos, dessa multiplicidade de habilidades mediúnicas que ele possuía, não foi exatamente a condição de ser um produtor de tantos fenômenos espirituais que concedeu a Chico Xavier a condição de ser percebido pelos espíritos de maneira particular. O fenômeno que fez com que Chico fosse visto de maneira bastante efetiva pelos espíritos foi o fato
dele, além de ser um médium dotado de diversas faculdades mediúnicas, ele tinha uma característica excepcional dentro do seu coração. Aí residia a maior de todas as mediunidades que Chico possuía, porque a maior de todas as mediunidades dele era a mediunidade do amor. Capacidade de ser amoroso, de ser humilde, de se dedicar às pessoas, de renunciar aos seus próprios interesses em favor de um interesse coletivo. São incontáveis as histórias que nós temos sobre a personalidade de Chico Xavier, na qual ele demonstra por diversas histórias nesse sentido, a grandiosidade do seu coração em acolher as pessoas, em se voltar a atender as criaturas que padeciam, fazendo com que, de certa maneira, o nosso movimento espírita tivesse nele uma grande característica de amor e de bondade. Quando se procurava saber um exemplo de dedicação, de amor, de renúncia, esses eventos se convergiam na direção de Chico. E ele, desde cedo, apresentava diversas mediunidades. O movimento espírita, encantado com as faculdades mediúnicas de Chico, nos dá conta de que, no começo de sua vida enquanto médium, ele começou a produzir fenômenos de materialização. Além das obras que ele psicografava, como Parnaso de Além Túmulo, e outras obras que também eram produzidas pela sua mediunidade, ele também fazia várias reuniões de materialização. Existem diversos relatos contando de Chico exalando o ectoplasma para a produção da materialização dos espíritos. E numa dessas reuniões em que ele estava produzindo esse material, os espíritos mandaram a ele um recado. Que aqueles fenômenos de materialização que ele produzia não eram o objetivo de sua vinda à Terra. Aqueles fenômenos que ele estaria produzindo não eram a razão pela qual ele teria reencarnado. Porque ele não foi trazido para o planeta para trazer uma informação de que a vida é imortal através de fenômenos de materialização. Ele não veio para materializar espíritos. Ele teria vindo para materializar ideias através das obras que seriam produzidas. O chamamento dos espíritos, portanto, alertava Chico que, apesar de uma mediunidade tão pujante na área dos fenômenos mediúnicos, ele não poderia se furtar a ser efetivamente convocado para a grande tarefa de trazer aos homens as informações sobre o mundo espiritual. E foi exatamente nesse espaço, nesse cenário, de apresentar aos homens como é a realidade espiritual, que Chico foi inexcedível enquanto médium. Nós não possuímos ninguém que tenha trazido tanta informação de como é a vida no mundo espiritual, além daquilo que Chico já teria oferecido. O grande autor que nós temos e que nos trouxe essa informação sobre o mundo espiritual intitula-se André Luiz, que é um nome fictício, que esconde por trás o nome do verdadeiro autor conhecido de todos nós, que, na verdade, não é um médico assim tão obscuro da nossa história. Então, André Luiz seria, na verdade, o grande divulgador das informações de como vivem os espíritos, como é a vida no mundo espiritual, o que acontece depois da morte. Allan Kardec descerrou para nós um conjunto de informações e nos deixou diante de um portal de conhecimentos. Acenou para nós a existência da imortalidade. Ofertou aos homens a condição de entendimento de que a vida continuava, de que a morte não era o fim de todas as coisas e de que, portanto, nós possuíamos o dom de sobreviver à morte,
de sermos espíritos e guardarmos a nossa individualidade, conversava com os espíritos, trouxe muitas informações nesse sentido, como se ele tivesse aberto uma janela e, através dessa janela, Allan Kardec ouvia os espíritos que lhe traziam notícias e ele, então, foi compondo com as notícias que chegavam como seria o mundo espiritual. Ele mesmo, falando sobre isso, nos diz o seguinte, que a composição de como é o mundo espiritual foi realizada da mesma maneira que você compõe a realidade de um país ouvindo seus viajantes. Imagine que você nunca foi a um lugar, não tem fotos desse lugar, mas você conhece muitas pessoas que já foram lá e você começa a conversar com 1, com 10, com 30, com 50, com 100, com 1000 pessoas, e de posse das informações que esses viajantes lhe trazem, você que está do lado de cá, começa a costurar um retrato, começa a pintar um quadro de como deve ser a vida nesse lugar, que essas pessoas assim falam. Foi exatamente isso que Allan Kardec fez. Desenhar o mundo espiritual a partir das notícias que os espíritos lhe traziam. Mas foi com a mensagem que André Luiz nos trouxe que nós não simplesmente conseguimos pintar o quadro. Ele nos tomou pela mão e nos levou para o mundo espiritual. Ele abriu as portas do mundo espiritual e nos trouxe, evidentemente, profundas reflexões e revelações sobre como é a vida do lado de lá. E para a nossa discussão desta noite, eu trouxe 10 pontos distintos para a gente mergulhar na história de André Luiz e sentir as contribuições que ele nos trouxe em 10 ângulos diferentes. A grande síntese de todos esses conhecimentos que ele nos ofereceu foi ir além da ideia da sobrevivência do espírito. Até então, nós tínhamos muito a crença de que a morte não existia porque nós sobreviveríamos a ela. Então, a ideia era que o homem sobrevive à morte. Mas André Luiz vai dizer, não é só sobreviver. A gente não só sobrevive, a gente vive, e vida em abundância com tudo que a vida tem. Na introdução do livro Nosso Lar, Emmanuel chega a dizer que falar que do lado de cada vida as pessoas nascem, respiram e depois desencarnam é muito pouco para dizer tudo o que acontece na existência humana entre o momento que nascemos e a hora que desencarnamos. Da mesma forma, dizer que os espíritos sobrevivem à morte, que vivem no mundo espiritual, é muito pouco para falar da riqueza, do colorido extraordinário que nós temos na medida em que nós passamos a ver o mundo espiritual pelos olhos de André Luiz. Vamos para o primeiro dos pontos em que ele trouxe contribuições bastante efetivas. O primeiro deles foi na relação do homem com Deus. Como mudou a forma de nós interpretarmos a nossa relação com Deus. Porque lá não se fala de religiões específicas. Não se apresenta uma religião como sendo aquela que é a portadora das garantias do céu. Não existe, no dizer daquilo que as obras de André Luiz dispõem, uma religião que salva as criaturas. Uma relação com Deus que está garantida e chancelada a partir do momento em que nós participamos de um determinado culto religioso. Não. Ele fala que a relação com Deus é uma relação direta, sem intermediários, sem sacerdotes. É o homem, a criatura procurando o seu Criador. É o efeito procurando pela sua causa. É um vínculo direto de Deus, o soberano Senhor, com todos nós. E isso desconstrói a ideia de hierarquias sacerdotais, de determinadas castas privilegiadas, a ideia de que existem determinados cultos que poderão dar ao homem a condição de libertação espiritual, enquanto que outras não.
Não, não é assim que a obra de André Luiz se apresenta. Ele nos acena efetivamente com a compreensão de que nós temos uma relação com Deus que está diferente daquilo que as religiões dispõem, de tal forma que podemos encontrar religiosos de maneira bastante complicada no mundo espiritual e podemos encontrar pessoas que não foram religiosas, mas que estão numa condição bastante satisfatória do lado de lá. Então, não é a religião que nos vincula à felicidade. É o que então? Diz-nos aquilo que está disposto na obra de André Luiz, que há uma transformação muito profunda em nós quando nós começamos a perceber como é que essa relação de Deus com os homens se estabelece. Como é que esse processo se dá na vinculação do homem com o seu Criador. E lá nessa obra, nós vamos perceber nitidamente que o fenômeno da relação do homem com o seu Criador invade o segundo ponto que eu quero tratar hoje, que é a relação do homem e a sua consciência. Não existem julgadores externos, não existem tribunais julgando as criaturas após a morte. Não existe, na verdade, ninguém que vai estabelecer o juízo sobre a nossa própria vida, nos ditando para qual lugar do mundo espiritual nós iremos. Confirmando o que está disposto na questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando fala sobre a ideia de que a lei de Deus está na nossa consciência, sim, a obra de André Luiz, confirmando a fala de Kardec, vai dizer que é na consciência da criatura humana, é no interior de nós próprios, no íntimo do nosso próprio eu, que estará a absolvição ou a condenação que nós traremos em nós. Não faz sentido, portanto, segundo a obra de André Luiz, nós imaginarmos que nós vamos ser apreciados por criaturas externas a nós. Não. O nosso julgador reside dentro de nós. É a partir da compreensão de bem e de mal que eu tenho que eu me condeno ou me absolvo. E aí podemos dizer, então quer dizer que se eu sou eu que me absolvo pelo que eu sei, então eu vou ficar na ignorância. Porque se eu ficar na ignorância, eu não me cobro. Porque se eu souber, eu vou me cobrar. Então, vou ficar na ignorância. Ficando na ignorância, eu não me cobro e, portanto, eu não vou experimentar o sofrimento que eu experimentaria se eu soubesse. Pois é um engano muito grande. Realmente, quando eu não sei, eu não me cobro. Mas como eu não me cobro, eu também não sei se eu acertei. E como eu não tenho a sensação do acerto, eu não encontro a felicidade. A felicidade advém da sensação do êxito espiritual. A felicidade é o resultado do prazer que o homem sente porque sabe que acertou. Então, como que ele vai saber se ele não sabe? Nós precisamos conhecer para que o conhecimento em nós desperte a certeza de estarmos certos. E assim, usufruiremos do mundo e do universo a felicidade que estão reservadas para as almas que fazem o bem. Se eu não estudo, se eu não aprendo, se eu não conheço, se eu não quero tomar conhecimento da lei, eu não sei da lei. Não vou me cobrar? Pode ser que eu não me cobre, mas eu nunca serei feliz. Eu serei uma alma triste, amargurada, porque não terei o conhecimento das coisas que eu preciso saber. Só a luz do conhecimento oferece à criatura humana a possibilidade de ser efetivamente feliz. Daí a necessidade do espírito de procurar o conhecimento para que ele consiga acessar as condições que podem ser oportunizadas a partir do momento em que nós nos identificamos com a sinalização que nós podemos ter de nós próprios de que estamos no caminho correto. Ponto número 3 que encontramos na obra de André Luiz. O terceiro ponto é a relação do homem com os seus pensamentos. É impressionante o que a gente descobre sobre isso.
São os nossos pensamentos que nos revelam. E é possível ver o pensamento dos outros. Às vezes queremos achar que as nossas ações é que nos salvam, mas na verdade é o que pensamos que nos realiza no mundo espiritual. Porque se eu faço com as minhas mãos, faço algo que o meu pensamento não acompanha, no mundo espiritual é como se eu não tivesse feito, porque o meu pensamento ainda está ligado ao negativo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho em casa um pai idoso, e ele me dá muito trabalho, porque ele já está muito velhinho, está cheio de sequelas, já está muito adoentado, tem que dar banho, trocar. E eu digo, oh meu Deus, oh que trabalho que isso me dá, oh meu pai. E eu faço numa má vontade danada, e eu digo, mas tem que fazer, né, porque os espíritos estão vendo, depois vão me cobrar porque eu não fiz. Então eu faço, mas o meu coração não toma parte no que eu estou fazendo. O meu pensamento não é bom, a minha ação é boa, é melhor do que não fazer. Mas é necessário que os nossos pensamentos se transformem. Porque no mundo espiritual, nós não conseguiremos ocultar o que pensamos. Nós não conseguiremos mentir para as pessoas. Todos saberão o que se passa dentro de nós, porque os pensamentos eles são como que cristalinos para os que vivem no mundo espiritual. É possível saber com bastante clareza o que você pensa, o que você quer, quais são as ideias que você defende. Então, essa dinâmica oferece para nós uma reflexão nova, de que é preciso, como Cristo dizia, transformar os nossos pensamentos. Fazer bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, mas mudai teus pensamentos. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Quarto ponto que a gente encontra diante da obra de André Luiz é como ele entende os processos da culpa que o homem carrega. Nós, muitas vezes, achamos que o nosso comportamento, que as nossas ações estão corretas. Não, eu não me dou bem com a minha sogra, mas estou nem aí para isso. E a gente vai empurrando a solução dos problemas com a barriga. Eu tenho raiva da minha mãe, mas eu não vou me incomodar com isso. A gente vai sabendo que estamos errados, mas impressionantemente nós não tomamos uma decisão efetiva de mudança, apesar do conhecimento que temos sobre as nossas imperfeições morais. Nós não cuidamos disso. E o que diz André Luiz? Que quando nós desencarnamos, a compreensão nítida daquilo que somos ou deixamos de ser, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, é uma condição inamovível dentro da criatura humana até que ela se transforme. Não tem como eu falsear, dizer assim, não, eu fui mal, mas tudo bem. Não. Nós somos tomados por um sentimento de vergonha de nós próprios. A alma, diante da imortalidade, quando ela vê a majestade do existir, a grandeza de Deus, há como que uma pressão no mundo espiritual perguntando para nós, o que fizeste daqueles que coloquei para que tu cuidasses dele? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, na mensagem Gratidão Filial, o que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? O que fizeste dos pais que eu confiei à vossa guarda? O que fizeste dos teus irmãos que eu confiei à vossa guarda? O que fizeste da sociedade que eu confiei à vossa guarda? Essas perguntas do lado de cá, nós conseguimos fugir delas. Nós conseguimos nos escapar e nem pensar. Depois eu penso nisso. Tem tanta coisa para fazer. Tem tanta preocupação. Lá no mundo espiritual, não quero assustar ninguém, mas lá não tem roupa para lavar. Não tem gás para trocar, não tem menino para levar na escola, não tem comida para fazer, não tem trabalho profissional para nos tirar das nossas preocupações pessoais, porque nós estaremos sós diante de nós mesmos. Nós não teremos outra ocupação senão olhar para nós próprios. E é isso que provoca o processo de desconforto que muitas entidades experimentam no mundo espiritual.
Porque elas, na verdade, têm uma ilusão muito grande, achar que continuarão durante muito tempo mentindo para si mesmos, como se nós fôssemos capazes de ter uma condição espiritual em que a gente vai para o mundo espiritual e engana as pessoas. Lê do engano achar que isso vai acontecer. As nossas culpas estarão em nós tão gravadas que nós não conseguiremos fugir das nossas próprias responsabilidades. Não é ninguém que vai pegar na nossa mãozinha e nos levar para regiões complicadas do mundo espiritual. E existem duas regiões bastante difíceis lá. Uma se chama umbral e outra se chama trevas. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa só. Não, treva, umbral, é uma coisa. Não é a mesma coisa, são completamente diferentes. As trevas é o lugar onde vivem as pessoas perversas, os espíritos que odeiam, os que estão ainda desejosos de fazer o mal, os que têm o coração endurecido, os que não choram porque têm ódio, os obsessores, os cruéis, aqueles que são, na verdade, espíritos do coração ainda bastante difícil, não estão no umbral, eles estão nas trevas. As trevas é um local onde o sol nunca aparece, é um local estranho, cheio de muita névoa escura, e neste lugar existe muita coisa complicada. Como são entidades endurecidas, elas conseguem bloquear o sentimento da sua própria dor e vestem uma couraça de autoridade para tentar fingir para si mesmo a sua situação. Eles são, na verdade, espíritos que sofrem, eles são espíritos que sofrem. Mas eles se defendem da sua dor através da imagem de que são poderosos. Por essa razão, eles conseguem fazer uma estrutura de mando. Nas trevas existem estruturas de mandos, tem hierarquia, tem gente que manda, tem gente que obedece, existem senhores daqueles lugares que oprimem outros, e aí você vai encontrar determinadas estruturas sociais violentas, com senhores perversos, que escravizam espíritos, que os colocam em calabouços, que os determinam a irem para a terra para exercer a sua vontade, senão eles vão apanhar, estão debaixo do seu mando. Uma imagem bastante próxima do que seja as trevas, a gente encontra no livro O Senhor dos Anéis, aquela imagem ali, daquele local esquisito, com aquelas entidades que serviam ao interesse de um poderoso. É bem semelhante a como funcionam as trevas. É um local bem ruim, marcado por muito ódio, e as pessoas têm muito medo. E a autoridade se estabelece pelo pavor. O umbral é um local completamente diferente. O umbral é um local que não estão as pessoas tão perversas. O umbral está no local onde as pessoas estão desesperadas de culpa. O umbral existe choro. O umbral existe desespero pela culpa, pela oportunidade perdida, pelo remorso. Então, como é um local que está todo mundo desesperado, gritando, não tem estrutura de mando. Você não vai encontrar um chefe no umbral. Está todo mundo gritando, estão todos desesperados, chorando as oportunidades perdidas. O fato de nas trevas eles estarem endurecidos, serem entidades bastante difíceis, e no umbral eles já estarem chorando e reconhecendo suas culpas, não torna o umbral menos pavoroso do que as trevas. Porque no umbral é um local desesperador. A gente sente muito medo naquele lugar. Uma imagem, talvez, que possa dar uma ideia do que seja o umbral, é como se você, de repente, caísse durante a noite dentro da selva amazônica. Aquela escuridão. Barulhos de todos os lados, de animais que você não sabe o que são. Cheiros que você não conhece. Movimentos de seres, rugido de onças, cobras que se movem, o medo que você, meu Deus, o que vai ser de mim? É mais ou menos assim.
O local do umbral é um local de medo, 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 desespero, pânico por conta das culpas que se traz, o medo de ser julgado, o medo de ser perseguido, e há entidades que vêm das trevas passeando pelo umbral para colocar culpa dos outros, acusando as pessoas, porque na verdade eles não são de lá. Eles passam para amedrontar os que estão no umbral, aumentando suas dores e seus sofrimentos. E está aí Cristo dizia: onde haverá pranto e ranger de dente. O pranto é no umbral, o ranger de dente de ódio é nas trevas. Então haverá pranto, porque o que tem no umbral é choro, e o que tem nas trevas são os dentes rangendo de ódio pelas pessoas. Então, as culpas nossas, elas são mais um ponto dessa nossa discussão. Já falamos o primeiro, que era a relação do homem com Deus. O segundo, o homem com sua lei. O terceiro, o homem com a consciência. O quarto, o homem com seus pensamentos. O quinto, o homem com as suas culpas. O homem com as suas culpas. Vamos para o sexto ponto que a gente descobre da vida espiritual com a personalidade extraordinária de André Luiz, nos trazendo suas informações através de Chico Xavier. Próximo ponto que ele apresenta. Ele fala sobre as regiões do mundo espiritual. Porque as regiões do mundo espiritual não são somente as trevas e o umbral. O homem que está em culpa, ele está ou na treva ou no umbral, mas existem outras regiões, várias outras. Nós poderíamos citar que no mundo espiritual, nós poderíamos encontrar de maneira didática 5 lugares. 5. As trevas, que já falamos, o umbral, que já comentamos, e mais outros 3. Um deles é chamado de posto de socorro. O que são postos de socorro? São lugares que são pequenininhos, onde os espíritos são recolhidos para o atendimento. Um posto de socorro é parecido com um posto de socorro mesmo. Então, é um local onde as entidades vão no umbral, recolhem pessoas fragilizadas, levam para lá para tratamento, para eles se adaptarem, ou recém-desencarnados que são levados para o posto de socorro, para ali serem ambientados. Funciona como se fosse um hospital pequeno, destacado para esse tipo de atividade, onde entidades interessadas no bem ali atuam promovendo o processo de socorro das criaturas humanas. É bem típico que na desencarnação nós sejamos recolhidos num posto de socorro. Tem muita gente que fala, porque os espíritos vão tudo para umbral, espírito é tudo para umbral. O pessoal vive dizendo isso, mas façam uma análise das pessoas que eram do movimento espírita que já desencarnaram. Quem foi para o umbral dos que trabalhavam na casa espírita? Não é verdade. O que é esperado de acontecer desencarnou, vai para o posto de socorro. Não vai chegar no mundo espiritual maravilhoso, vai para o posto de socorro, vai se recompor, vai ser recebido, vai ser tratado, vai passar por um período de convalescência, vai retomar as atividades. Mas não há, na ótica daquilo que a gente observa nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas do Brasil inteiro, essa realidade, fulano era presidente da nossa casa, está no umbral, faz 5 anos gemendo lá. Não tem isso. As pessoas desencarnam, elas têm defeitos? Tem, mas elas têm uma ficha de serviço. E elas são acolhidas, é o que se percebe nas reuniões que acontecem nos postos de socorro. Quarta reunião do mundo espiritual que a gente tem são as colônias espirituais. E André Luiz trouxe tanta informação sobre isso. As colônias são cidades espirituais que congregam um conjunto maior de pessoas, maior do que um posto de socorro. Um posto de socorro costuma ser um posto avançado de uma colônia espiritual. E a série André Luiz fala de várias colônias. A colônia Nosso Lar é a mais conhecida. Mas nós encontramos no livro Mensageiros mais 2, Porto da Paz e Alvorada Nova, como 2 colônias que também existem. Porto da Paz bem menorzinho do que
o Nosso Lar, e a Alvorada Nova, uma outra colônia com uma condição já bem interessante de evolução. Mas Porto da Paz é um local bem simples, é tão simples que o governador de Porto da Paz não é permanente lá. Ele passa um tempo, depois ele sai, outro vem substituir, porque é muito pesado o trabalho que ele desenvolve numa região bem difícil do mundo espiritual. Então, as situações que nós estamos, elas podem ser representadas por treva, umbral, posto de socorro, colônias e falta uma. As regiões de luz. Nós temos muito pouca informação sobre isso, mas são colônias extremamente evoluídas. Mas não quer dizer que os espíritos que ali estão num processo de inércia, de inoperância, que eles estariam vivendo como se nada estivessem fazendo. Não, quanto mais sobe, mais trabalha. Então, são locais profundamente operosos, colônias espirituais lá em cima, de espíritos bastante evoluídos, mas que possuem uma atividade de trabalho intensa em virtude da necessidade de transformação que a humanidade como um todo precisa realizar. Nós já falamos de Deus, da consciência, dos pensamentos, das culpas, falamos dessas regiões, vamos falar agora do sexto desses pontos. É a relação com o outro. Ai, como André Luiz mexe na nossa cabeça nessa relação com o outro. Nós temos tanto a tendência de achar que eu não preciso me modificar, que eu posso conviver do jeito que está, mas é tão evidenciado na obra a necessidade do perdão, do amor, da gente refazer os nossos pontos de vista, da gente aproveitar as lições que a vida nos oferece para sermos efetivamente melhores àqueles que conosco convivem, para que a gente não se perca vivendo a encarnação sem o aproveitamento efetivo das lições que a vida nos oferece. Nós somos tantas vezes chamados para determinadas responsabilidades no lar, na sociedade, no centro espírita, na vida em diversos aspectos profissional, e às vezes a gente não se dá conta. E é aqui, quando a gente lê a obra de André Luiz, meu Deus, olha, o cara enganou o outro, e agora ele está mal no mundo espiritual, porque ele passou a perna, não posso enganar ninguém. O outro foi na família, ele cometeu um desatino em família, olha como é que ele está. O outro traiu alguém, olha a situação, assassinou, ninguém nunca soube, mas ele carrega as culpas dentro de si. A nossa visão de como usar o nosso tempo na relação com o outro, a necessidade do perdão e do entendimento se transforma profundamente quando eu começo a perceber as consequências graves que o desamor impõe sobre as nossas vidas do lado de lá, exigindo de nós que a gente viva aquilo que o Cristo já falava. O que dizia Jesus? Que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Essa frase que vem lá do Levítico de Moisés e que Jesus valida, dizendo que sim, esse é um ponto importantíssimo. Amar ao outro como a nós mesmos é uma questão fundamental para o processo de desenvolvimento da nossa condição espiritual. Então, essa relação do homem com seu próximo vai ser profundamente mexida a partir do momento em que a gente é percebido como sendo uma criatura envolvida num processo evolutivo e que o outro que conosco convive é o grande instrumento para revelar a mim aonde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, porque o ódio, o desamor, a mágoa provoca uma série de dores nas nossas vidas e o reencontro no mundo espiritual é bastante doloroso, gerando muitas vezes a necessidade de que essas criaturas renasçam juntas numa próxima existência para que elas consigam se resolver. E aqui abro um parêntese. Cuidado, viu? Não vamos criar ódios. Tem muito ódio hoje na rede social. Cuidado com os ódios, porque os ódios, assim como o amor, atrai as criaturas. Se você odiar muito alguém, você corre o risco de nascer do ladinho dela na próxima existência. Então não odeie, para que a lei não convoque você a dividir o mesmo teto com essa pessoa que você tem tanta rejeição. Vamos para o ponto número 7 dessa nossa discussão. O ponto número 7 é a compreensão que
André Luiz nos oferece sobre o que fazer do lado de lá da vida. Quantos de nós dizemos, fulano morreu e descansou, graças a Deus. Agora está descansando. Nada disso. Nós vamos perceber o espírito de serviço durante a questão do mundo espiritual. Ele vai mostrar o quanto são operosos os espíritos no bem, que não existe essa imobilidade, assim de maneira mais clara, não existe aposentadoria espiritual. Ninguém imagina, mas eu estou tão velhinho, quando morrer vai ser... Não, a gente remoça, fica novo de novo e vai trabalhar. É o convite da vida a gente ser chamado para o processo do serviço. O trabalho, portanto, é um grande chamamento no mundo espiritual por André Luiz. Você vai perceber que os espíritos, quanto mais evoluídos são, mais operosos se tornam, mais capazes de exercer o bem eles são, e não existe ociosidade. Não existe do lado de lá a característica ingênua de que as almas evoluídas estão no seio de Deus, cantando hosanas para o Senhor. Todos trabalham intensamente, mas trabalham no quê? No socorro das almas que estão na retaguarda. Ponto número 8 é a revelação que André Luiz nos faz sobre a questão da mediunidade. Quantos horizontes novos ele nos rasga, mostrando as responsabilidades, as vinculações, o mecanismo do processo mediúnico, os fenômenos obsessivos, a forma como os espíritos se vinculam a nós. Ele tira a venda dos nossos olhos para nos revelar que os espíritos estão bem mais próximos de nós do que nós imaginamos, validando a questão 449 de O Livro dos 549 de O Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec, indagando sobre a presença dos espíritos nas nossas vidas, perguntando se eles nos influenciam, os espíritos respondem, muito mais do que supondes. E pela obra de André Luiz, você vai ter uma noção mais exata de como se movimentam os espíritos do lado de lá, no socorro, no auxílio, os processos obsessivos, os instrumentos de perturbação, a maneira como as entidades se vinculam às suas vítimas, promovendo sofrimentos sem igual, ao mesmo tempo que os mentores, cheios de tantos recursos e de amor, são capazes de desvincular as entidades perversas, garantindo socorro para aqueles que conseguem manter a sintonia com o bem, desfazendo os laços do ódio. Essa vinculação da mediunidade, mostrando como que os médiuns atuam nesse processo, como eles atuam no mundo espiritual, como eles são úteis nesse socorro do lado de lá da vida, não somente do lado de cá, mas no mundo espiritual, servindo também como médiuns no outro plano da vida, realizando processos de socorro, é extraordinário demais. Penúltimo dos pontos apresentado por André Luiz na sua série, a série do mundo espiritual, é sobre a leitura do que seja a vida. Ele faz uma mudança muito profunda de conceito. Nós temos uma visão muito ingênua de que a vida é isso aqui, é do berço ao túmulo, que a gente tem que se dar bem, tem que ganhar dinheiro, ficar rico, ser famoso. Quando nós lemos a obra, nossa escala de valores fica completamente transformada. Compreensão do que ele apresenta na sua literatura nos mostra que nós caminhamos muitas vezes na direção do nosso próprio sofrimento, das nossas próprias quedas. Não é nenhuma novidade, porque Jesus já dizia para nós que nós não deveríamos buscar a posse das coisas da terra. Não buscais para vós tesouro na terra. Buscai tesouros no céu. Jesus já dizia, mas não era muito claro. Quando lemos aquelas obras de André Luiz, gente, é por isso. Quanta loucura. Pessoas que assassinaram pessoas e que se perderam por conta disso. Então, o que é a vida? O que é a vida? Ela se modifica profundamente a partir do momento em que nós temos a chance de entrar em contato com essa mensagem consoladora que está apresentada na obra de André Luiz. É ele que vem oferecer para nós
a condição de compreendermos que a vida é muito mais do que a gente pensa. O sentido de família fica totalmente diferente. Os cuidados com o meu corpo mudam totalmente. A minha relação profissional é totalmente outra. Meu Deus, como tudo se transforma. Como a minha forma de enxergar o existir fica profundamente transformada a partir daquilo que ele apresenta. E não que seja uma coisa bizarra. Quando a gente observa a transformação que ele propõe, ela está calçada na ideia daquilo que Jesus apresentava para nós. Uma fusão exata entre o pensamento de Jesus e de Kardec vai se revelar na obra de André Luiz, dando sentido àquilo que o Cristo dizia de como deveríamos viver e sobre aquilo que Kardec nos apresentava de como seriam as leis da vida. E como último desses pontos, apresenta André Luiz uma revisão completa sobre o que seja o amor. Sem o conhecimento da obra, misturamos amor com paixão. Misturamos amor com uma série de sentimentos mais terrenos e não conseguimos compreender a dimensão exata do sentido mais pleno dessa palavra. Mas, quando nós conhecemos as entidades espirituais que se comunicam, a expressão de sentimento e de fraternidade que elas possuem, o zelo de cuidar daquelas almas mais obscuras, transforma as nossas vidas completamente. E só para dar um exemplo disso que eu estou dizendo, e encerrando a minha fala, no quarto volume da obra, chamada Obreiros da Vida Eterna, André Luiz conversa com uma entidade que tinha feito uma palestra e ele fica encantado com o conhecimento dele. E quando termina a palestra, ele diz a André Luiz, não se encante com o conhecimento que eu apresentei, porque eu, quando retornei para o mundo espiritual, vim atrás de conhecimento. Eu fui atrás de tudo aquilo que eu podia, conhecimentos e saberes que eu podia. Viajei por diversos lugares atrás do saber, do saber, do saber. Eu queria conhecer. E numa das vezes que eu estava na minha viagem pelo universo, junto com os meus mentores, em busca de novos conhecimentos, nós vínhamos atravessando no espaço e vimos lá no horizonte uma luz intensa descendo e mergulhando nas trevas. Eu perguntei, o que foi aquilo? E o mentor respondeu, aquilo é Jesus em pessoa, indo resgatar entidades nas trevas. Sim, Jesus não é um senhor de um trono refulgente. Ele só é o que é porque ele não perdeu a simplicidade das almas extraordinárias. Ele em pessoa faz o trabalho de descer pessoalmente na escuridão para buscar as almas mais difíceis que ainda não se transformaram. Aprendamos assim as inúmeras lições que André Luiz nos oferece em sua obra e despertemos efetivamente para uma transformação efetiva das nossas almas, porque o objetivo da obra não é simplesmente nos apresentar o mundo espiritual para que saibamos, mas é para que despertemos na intimidade dos nossos corações e consigamos fazer, com esse saber, com esse conhecimento, as mudanças que ainda não conseguimos empreender, porque a partir dos saberes que a obra nos oferece, ficamos ainda mais convictos da necessidade de sermos bons, de identificarmos as nossas almas com o bem e observarmos o roteiro das nossas vidas como sendo o Evangelho de Jesus e a mensagem de Allan Kardec.